Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Então, Reverendo Padre João Batista, caros irmãos, caras irmãs, seminaristas, caros fiéis. Então, com o dia de hoje, principiamos a Semana Santa. Então, Jesus quis ser louvado, não? E outras vezes queriam fazê-lo rei e ele não quis, não? Ele fugia, não? Mas desta vez ele permitiu, não? Que o reconhecessem como rei, porque ele é rei, não? Ele é rei e para isso ele veio, não? Para reinar. E reinar primeiramente em cada um de nós, pela graça, não? Graça santificante, reinar em nossas famílias, aqui neste bairro, no mosteiro, nos mosteiros. Então, ele deve ser rei, não? Os que o desprezam, mesmo católicos, não? Tem maus católicos que não vivem em estado de graça, vivem no pecado mortal. Então, eles não têm a Cristo, não? Não tem o reino de Cristo neles, não? Venha a nós o vosso reino, dizemos no Pai Nosso, não? Então, eles têm o reino do demônio, não? O demônio reina neles. Daí a importância, não, de preparar-se bem para estas festas, e a igreja manda, não, pelo menos nestas festas, não, confessar, não? Confessar pelo menos uma vez por ano. Bem, então, Jesus então manda trazer uma burrinha com seu jumentinho, não? E aí que ninguém disse tinha montado antes. Curioso, não? Nosso Senhor foi sepultado também em um sepulcro novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Então, e ele entra então vitorioso, não? Assim, na cidade de Jerusalém, não? E todos os apóstolos colocam suas vestes, não? Em cima dos animais, não? Da burrinha, e o Senhor sentado assim entra na cidade, assim, com humildade, não? Com humildade. Podia ser a cavalo, não? Um cavalo assim de raça pura, não? Mas não? Quis estar sentado numa burrinha, não? E são pequenos os burros, não? Pequenos. E aí e cantavam para ele Hosana ao filho de Davi, não? Que é o filho de Deus, não? Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E assim, e pouco depois, não? Pouco depois, continuando esse evangelho, não? Depois que nosso Senhor é glorificado, não? Depois ele vai chorar sobre a cidade santa, Jerusalém. E a continuação desse evangelho, não? Para dizer, não, que ele não se importava muito desse louvor. O recebeu, mas não, sim, como todos nós, não sei, às vezes ficamos muito orgulhosos, não? Orgulhosos, mas o Senhor não, né? Ele, como para indicar que a alegria passa, depois chorou sobre Jerusalém,
porque não reconheceu sua visita. Não reconheceu como Messias. E até o dia de hoje não o reconhece. É um povo infiel. Povo escolhido, mas que não permaneceu fiel. E assim, essas mesmas pessoas que o glorificavam, o engrandeciam, essas mesmas pessoas depois vão crucificar Jesus. E somos assim, nós somos assim. E quando estamos em estado de graça, é um triunfo, Sim, é um triunfo para nós, como uma grande alegria. Mas quando caímos em pecado, em pecado grave, em pecado mortal, aí então crucificamos novamente a Jesus. Então, e eles se deixaram levar pelos príncipes dos sacerdotes, os fariseus, que odiavam a Jesus. Eram o clero daquele tempo. Como dizer aqui, hoje os padres, os bispos, o Papa, lá tinham os doutores da lei, os príncipes dos sacerdotes, os sumos pontífices. Eles odiavam Jesus. E hoje isso acontece também, Acontece com o clero oficial, modernista, Odeiam a Jesus. Como? Como odeiam, Porque dizem que a Igreja Católica não é mais, não é mais como que era, mas agora não é mais. Isso é uma contradição, Porque o que é verdade continua a ser verdade e não pode mudar. Então, eles dizem que era o único meio de salvação, mas hoje em dia também os muçulmanos, os judeus, qualquer religião salva. Isso é aborrecer Jesus, É como crucificar Jesus no meio de ladrões. Porque as falsas religiões roubam as almas que Deus conquistou com seu sangue. Então dizer isso é uma injúria para Jesus. Colocar no mesmo pé de igualdade a verdade e o erro. Isso que faz o modernismo, Isso faz. Então, mas nós devemos, por isso que nós queremos seguir as tradições da igreja, a tradição, mesmo sendo censurados, excomungados, desprezados, mesmo assim, Jesus foi excomungado, Jesus foi excomungado, porque não era mais admitido na sinagoga para pregar. E todos aqueles que confessavam que Jesus era o Messias eram expulsos da sinagoga. Então vivemos nesses tempos hoje, Então só que diz que a Igreja Católica é a única que salva, o que esta missa é a verdadeira, está excomungado, estéril. Bem, então meditemos nesta Semana Santa, na pessoa de Jesus. E quem sofre, Quem sofre é o Filho de Deus, feito homem. Deus, sim, claro que Deus não pode sofrer, mas Ele se encarnou,
tomou uma natureza humana. E essa natureza humana estava bem unida com a divina. É um mistério, não? Também, porque você fala de deicídio, não? Deicídio. O povo deicida, que sim, como que matou a Deus, em certa forma. Mas claro que Deus é imortal. Não? Deus sofreu como homem. E, bem, então, é o Filho de Deus, o Criador, o nosso Criador, não? E o Criador do céu e da terra, que se fez homem, se humilhou, não? Para nos salvar, Ele é que sofre. E sofre por quem? Por nós, não? Por nós que somos pecadores. Então, e propter nostram salutem, dizem, por nossa salvação, Ele se fez homem, não? E morreu por nós. Então, é Jesus, não, o Filho de Deus, que sofre, não? E que paga o que não devia. Paga as dívidas que não tinha pecado, não? E Ele pagou por todos nós. Desde Adão até o último homem que existirá na Terra, Deus, vamos dizer assim, pagou todas essas dívidas, levou sobre si todos os nossos pecados. E de quem sofre, não? Sofre de toda espécie de pessoas, não? Sofre de seus apóstolos, não? O abandonaram, não? Duvidaram que ele era Deus, se escandalizaram vendo a Jesus humilhado. Hoje podemos dizer assim, alguns fiéis se escandalizam da igreja, do Papa, não? Por o que faz. E claro, sim, faz coisas totalmente assim, erradas, não? Contra a fé. Mas é necessário, não? É necessário que essas coisas aconteçam. Porque o Senhor dizia, depois que Ele ressuscitou, dizia a seus apóstolos que era necessário que Ele sofresse. Porque assim estava escrito nos Salmos, nos Profetas. Então, assim devemos dizer também, não? É necessário que a igreja, não? Quem representa a igreja é o Papa, não? Os bispos, não? É necessário que sofra. Né? Que sofra através de seus ministros infiéis, não? Ministros infiéis, e não nos escandalizar por isso, não? E também não faltar com respeito ao Papa, não? O Papa, mas rezar por ele. Dom Lefebvre criticava, não? Criticava, ou seja, advertia os fiéis dos erros, não? Da igreja, do Papa, mas nunca faltou com respeito. Nunca. Não? Então, assim nós também, não? Não faltar a respeito é autoridade, não? Mesmo infiel, não? É autoridade, não? E então sofre de seus apóstolos, sofre de seus sacerdotes, não? Dos sumos pontífices, os fariseus, Caifás, Anás, sofre de Pilatos, que era o governador, não? Sofre de todo o povo que o negou, de toda espécie de pessoas. Não? Sofre. E que sofre, não? Que vai sofrer, não? As maiores humilhações, desprezos, não? E uma morte cruel, não? Cruel, atroz, não? Morreu crucificado, que esse suplício só era para os criminosos, não? E Jesus foi contado entre os criminosos. E assim, então,
E agradeçamos por tantos benefícios, não? Que Deus nos cumulou, não? Dando tudo, não? Tudo, não reservando-se nada, não? Derramou até sua última gota de sangue, não? Então, quanto Ele fez por mim, que devo, quanto Ele sofreu, não? Sem merecer, sendo Deus sem pecado, e que devo eu sofrer por Ele, por Jesus, que sou pecador. Então, e assim, então, com esse espírito, não, assim, como dor, não, de no Senhor, assim, compadecer-nos de no Senhor, não, dos sofrimentos, e assim também nós sofrer também como Ele, não? Assim, o discípulo não é maior que o mestre, dizia o Senhor, não? O mestre é Jesus, nós somos os discípulos, não? Então, o discípulo não pode ser maior que o mestre, não? Se o mestre sofreu tanto, o discípulo também deve passar por isso, não? Deve, não? E assim, sofrer com paciência, não? Todas as dificuldades que temos muita coisa a pagar, não? Dívidas, temos muitas dívidas, muitas coisas a corrigir, então é necessário que a tribulação nos purifique, não? E assim, sofrendo juntamente com Jesus, não? Que ele dizia, não? Aquele que quer vir em pós de mim, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então devemos segui-lo, não? Nos seus sofrimentos, para assim também participar da sua vitória, não? Da sua glória no céu. Não? Então pensamos na Senhora também que ela permaneceu fiel, não? E acompanhou a seu filho Jesus, não? Fez a via sacra, não? E assim até a morte de seu filho, que também o ofereceu, não? A Deus Pai, não? Porque não colocou oposição, resistência aos verdugos, não? E assim então rezemos, não? Para Nossa Senhora, Virgem fiel, para que ela nos dê coragem, não? Para continuar nosso caminho, não duvidar, não? Que estamos no caminho certo, não? E assim perseverar até a morte, não? E então depois, agora vem a procissão dos ramos, não? Então vamos descer, se não me engano, vamos descer lá no galpão. E então, em primeiro lugar, você vai ter uma ordem. Os irmãos e seminaristas, não? Os irmãos seminaristas, depois o celebrante, depois as irmãs, e depois os homens, e por último as mulheres. Então, essa é a ordem. Não? Então, repito, não? Primeiro os irmãos e seminaristas, depois celebrante, irmãs, homens e mulheres. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.